O QQQ abriu e foi buscar exatamente a maior concentração do gama, que era esse put suporte nos 517. Bateu nesse preço, explodiu. Quer entender como esses níveis do gama funcionam? Segue o vídeo. Pessoal, antes de partir para análise e olhar os gráficos, eu queria compartilhar que ontem eu divulguei um estudo bem interessante lá no TC. Lembrando que o link do meu perfil do TC está sempre na descrição dos vídeos. Um estudo que mostra que os hedge funds acabaram de comprar pesado na semana passada, tá? Então, o maior fluxo de compras da última década, tá? Foi semana passada pelos hedge funds. Não vou ler tudo aqui, vocês podem entrar lá e ler todo o estudo, mas só queria mostrar para vocês aqui esse dado bem interessante. Então mostra a maior inflows, né, compra de tech stocks, ações de tecnologia na última década, tá? Baseado no Z-Score. Então, como vocês podem ver que 2025 não viu uma alta, chegou bem próximo aqui no final de 2022 e foi próximo do fundo do mercado, e a gente chegou a um nível bem próximo, mas nesse nível que a gente teve na semana passada já faz uma década. Então, é aquilo. Na minha opinião, os hedge funds já entraram atrasado, mas não quer dizer que o mercado vai cair a partir de agora. Pelo contrário, é um bom sinal, tá? Quer dizer que todo mundo está nessa alta. Lá no fundo de abril, os investidores pequenos entraram lá no fundo e surfaram, como a gente aqui vem surfando essa alta desde de abril. E os hedge funds ficaram de fora e agora que eles entraram, porque eles perceberam que perderam boa parte desse movimento, mas é lógico, uma hora ou outra eles precisam entrar, precisam estar investidos. Então eles entraram agora e possivelmente o mercado pode sim continuar subindo. Voltando agora para o gráfico do QQQ de 5 minutos e analisando a movimentação que o ativo fez no dia de ontem, o ativo abriu com leve gap de baixa, ele chegou muito próximo desse put suporte e disparou nos primeiros 10 minutos da abertura. Aí depois voltou para aquele nível, efetivamente tocou nos 517, era esse put suporte, a maior concentração do gama para o dia de ontem, naquele momento. Então lembrando, concentração de gama nada mais do que é pontos de interesse do mercado como um todo, entre investidores e o market maker. Então, quanto maior a concentração, maior o interesse do mercado naquele strike e maior a probabilidade do ativo chegar naquele preço, naquele strike. Então, como eu sempre falo, quanto maior a concentração, mais provável é do ativo ir buscar aquele preço, que foi o que aconteceu no dia de ontem. Depois chegou lá, começou a subir, bateu nessa primeira resistência aqui no GEX1, como vocês podem ver, bateu umas 3 vezes. E aí na quarta vez conseguiu passar e aí serviu como um suporte, como vocês podem ver. Virou suporte e o ativo continuou subindo até chegar no GEX5, que depois dessa concentração foi a maior concentração do dia. Olhando para o SPY, bem parecido, gap de baixo, mas o ativo recuperou, no caso do SPY só fechou o gap aqui e voltou a cair. Buscou também, no caso do SPY, o put support no 585 e aí depois começou a subir. Encontrou uma resistência aqui próximo do GEX1 e foi buscar o GEX5. Não chegou a encostar nesse preço, mas finalizou bem próximo aí por volta de centavos de distância. A Nvidia abriu com gap de alta um pouco mais forte, já acima desse GEX1. Deu uma disparada, depois voltou. Na verdade, ficou consolidado levemente para cima, né? Chegou no GEX5 nessa concentração dos 138 e rejeitou. Acabou, ficou entre o GEX5
e o GEX1, essas duas grandes concentrações para o ativo. Por último, olhando para a Tesla, gap de baixa, conseguiu fechar o gap aqui, mas derreteu, foi buscar esse ponto de equilíbrio do gama, momentaneamente passou e aí conseguiu voltar, mas mesmo assim fechou o dia no negativo, diferente dos outros ativos que eu mostrei até então. Agora eu estou dentro da plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama. Então estou no gráfico do QQQ, 0DTE do dia de ontem, às 10h30 da manhã, e aqui a gente consegue ver com detalhes os strikes e as concentrações de Gama, a escala aqui do GEX. Então, barra vermelha, concentração negativa, barra verde, concentração positiva. O ativo estava aqui por volta dos 519 nesse momento, e como vocês podem ver, a maior concentração do dia era os 517. Então, o ativo chegou lá, bateu e voltou, né? Voltou com tudo. Por que que voltou? Como eu venho comentando nos últimos vídeos. Condição do gama está positivo. Então, qualquer queda que o mercado der, que o ativo der, o market maker precisa comprar para rebalancear as suas posições. Então, por isso que o mercado bateu aqui e subiu forte. Só que tem um outro lado também. Se o ativo subir muito forte, o market maker vai vender também para rebalancear suas posições. Esse é o gama positivo. É um regime de consolidação de preço, tá? Dificilmente nós vamos ter dias de mais de 1, 2, 3%, a não ser que saia alguma notícia, né, obviamente, que faça que chegamos nesses extremos. Mas condição de gama positivo costuma ser um regime de consolidação de preço. Bom, agora vamos para a parte mais importante do vídeo. Você que chegou até aqui, parabéns. E agora a gente vai analisar o que, que os dados estão me mostrando para daqui para frente. Então, olhando o SPX, as pontuações, nós temos sazonalidade no neutro, momento no neutro, volatilidade ainda baixa, e a pontuação das opções está bem alta. De novo, quer dizer que os compradores ainda estão convictos da continuidade da alta. E como eu comentei, condição do gama positivo. Lembrando que o SPY e QQQ, eles seguem muito juntos, tá? Então, se eu falo do QQQ, muito provavelmente o SPY ou o SPX, que no caso é o índice do S&P 500, vão estar parecidos, tá? Não quer dizer que vai estar igual, mas provavelmente vão estar parecidos. É uma correlação muito forte entre os dois ativos. E olhando para as próximas expirações, para a gente traçar alguns alvos para os próximos dias, então para o dia 3, que é hoje, nós temos uma grande concentração aqui nos 5.950, tá? 60. Para o dia de amanhã, surpreendentemente, nós temos uma concentração bem grande nos 5.800. Amanhã nós vamos ter o PMI de serviços. Talvez o mercado está esperando um dado ruim para amanhã, por isso que tem essa concentração grande. Ou está esperando alguma outra coisa para estar posicionado nesse preço, que é uma distância bem grande. E olhando para a expiração mais importante do mês agora de junho, nós temos e continuamos a ter os 6.000 como um alvo na parte de cima. Lembrando que quando bater lá, o ativo vai ter dificuldade de passar. A condição do gama está positivo. Então, se o mercado chegar lá, o market maker vai vender. Então, devemos ter uma dificuldade de passar esse preço. Só deve passar ou com um dado, que nem amanhã, muito bom, ou com um resultado, um balanço de alguma empresa que venha muito bom e acaba puxando, ou um acordo, alguma fala do Trump de forma positiva que consiga puxar o ativo acima dos 600. É lógico que uma hora ele vai passar, que seja para cima ou para baixo. E quanto mais tempo a gente permanece próximo desse preço, mais as chances da gente conseguir passar esse preço.
Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu trago essa análise de segunda a sexta. E se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.